Acho que você tem que reler o que eu escrevi. O demônio não é um só, pá. Entendeu? Ele é um Yahid, ele não é um errado, um único composto. Ele é Yahid. Mas eles são trilhões, são legiões imensas, gigantescas, pá, entendeu? Se você imaginarem, entendeu, que cada criatura humana que já existiu, né, Deus do primeiro humano, que não foi Adão, né? Foi muito antes de Adão, já havia pessoas, né? Entendeu? E que todos eles já tinham um demônio, no mínimo, a acompanhá-lo, certo? E fora os que estão por virem, e fora os que ainda não tiveram um acompanhamento humano, que já existem, entendeu? Então são um número incalculável, né? Entendeu? Desses demônios, e eles podem estar muito bem, entendeu? Em todos os sítios para cada terra, né? Com o seu território, com a sua área de ação, entendeu? Então é isso, pá. Mas isso é metafísica, é meio completo para você, mas eu estou botando de uma forma bem didática, né? É isso aí, pá. A solução para a Covid. E o que é diferente de Deus, ele não é Yahid, um único, ele é um composto, ele é um errado. Então ele pode, entendeu, na sua unidade composta, entendeu, diferentemente dos demônios, que é uma criação, ele como criador único, eterno, atemporal, sem começo, sem fim, ilimitado, inimaginável, né, com dimensões que não dá nem para se perceber, entendeu? Então ele é um onipresente, onisciente, onipotente na sua unidade composta, entendeu? Daí que você tem Deus e tem o Espírito de Deus, né, o Ruach Kadosh, né? É isso aí, pá. Como a alma também, ela é errada, mas ela tem três composições, aliás, do Yahid com as suas ramificações, que é a Neshama e a Nefesh e também a Ruach Kadosh, que seria não o Espírito Santo, nesse caso, apesar que os vocábulos são os mesmos, né, mas o contexto é um outro, né. Então, na hora da concepção, nós temos essa alma única composta pela Nefesh e a Neshama, todavia só realiza-se o acabamento, né, a finalização desta alma no momento do parimento, aí recebe o Ruach, né, e não deixa de ser Kadosh também, é isso aí. E essas almas dos cainitas, bararamitas, também teve uma miscigenação com esses demônios, né, que são os nefilins, que também disseminaram-se. Daí quando surge lá em Gênesis, né, que você vai ler lá na Bíblia, que é, no seu caso, mais fácil, né, você vai ver lá esses 12 príncipes infernais, né, que vai dar a genealogia desses povos, pá, entendeu? Que são descendentes, desses príncipes são descendentes de Caim, entendeu? E vai dar esses 12 príncipes, né, que vão dar diversos povos aí, que isso é, quando você vê essas tribos, pá, tudo de carniceiros, pá, sanguinários e o caralho, essas porras todas, pá, bandidos contumazes, que não tem recuperação nenhuma, que são extremamente perversos, né, criaturas, entendeu, abomináveis, tudo, entendeu, que era aqueles vizinhos logo do povo judeu, tudo, entendeu, daí que o Talmud tem toda a repugnância contra os gentios, mas os gentios também daquela altura, né, porque não foram eram povos muito, eram os cainitas, né, ramitas, né, então para nós não, judeus, não nos misturamos com essa ralé, né, com essa gentalha toda, padre, né, e justamente para evitar os maus, né, mas lamentavelmente ocorreram, né, essas miscigenações, e quando você tem um judeu muito filha da puta, assim, que há muitos deles, obviamente, como todos os povos ainda, né, é porque não é da alma 100% semita, né, ela tem a sua
as suas pinceladas aí fortes, né, de os cainitas, né, ramita, nessa merdalhada toda, pá, que vem da organização lá atrás para desses 12 príncipes infernais, que era para justamente contrastar, entendeu, com as 12 tribos de Israel. É isso aí, padre. Aí o assunto é extremamente vasto, entendeu? Mas mais ou menos por aí, assim, numa síntese da síntese, né? É isso aí. É simples, padre, de entender isso, entendeu? Deus, quando criou o universo, ele fez, né, ao seu tempo, as suas criaturas, né? Animais, vegetais, minerais, né? Em forma energética também, em as suas variedades todas, pá. Entendeu? E na questão humana tem a questão da alma, que, como eu falei anteriormente, ontem, essa madrugada, se não me engano, sobre ser a alma composta, né? O único composto, o errado, que temos no idioma hebraico. Né, e não uma Yahid, que é o único um. Então, portanto, para se entender lá isto, um exército, ele é um errado, ele é um exército só, mas ele é composto de vários soldados, cada soldado é um Yahid, né? Então, portanto, os demônios são Yahid, né? E Deus é um errado, né? E quando ele vai fazer o Adão na composição desta alma errada, que é a imagem e a semelhança dele, entendeu? Diferentemente dos outros homens que já haviam antes, né? Que existiram antes. Todavia, entendeu? Quando um demônio, como ele age em todos os lugares, né, que é possível, né, apenas naqueles locais que são estritamente divinos, né, em que eles se afastam, entendeu? Mas que não foi o caso. Então, o demônio, ele toma forma da serpente, né, falante tudo, e engana Revá, que já é a segunda mulher de Adão, não foi a primeira, porque a primeira, que foi feita como ele, entendeu? Rebelou-se e traiu o Adão com esse mesmo demônio, que toma a forma da serpente, né? Que conduz ao pecado original. E esse mesmo demônio, entendeu? Toma a forma de Adão, entendeu? O cheiro, tudo do Adão, entendeu? E vai ter relações com Revá, e onde vai nascer o Caim, entendeu? E dessa genealogia de Caim já há uma distorção da alma, imagem e semelhança de Deus, né? Do Criador. E, portanto, quando você vê essas criaturas muito burras, pai, entendeu? Ou então muito agressivas, muito negócio, tudo isso aí não pode ser mais semelhança de Deus, porque Deus não vai ter uma alma estúpida, né? E tampouco injusta, né? E embusteira. Então, aí você tem esses povos ramitas, né? Que pode ser de qualquer raça ou etnia, ou povo, porque com as miscigenações vão nascer dessas merdas, né? Entendeu? Então é isso, pá. Daí a importância de se manter o racialismo o máximo possível para evitar-se, né? Entendeu? Essa mistureba toda, né? Bom, então o que se passa é isso, né? Quando eu falo a mistureba das almas, né? E das culturas, obviamente, as formas de pensar e agirem. E, portanto, então esse Adão, ele tem exatamente o tempo do nosso calendário judaico, que são de 5.780 e tantos anos, né? E ao passo que nós temos faraós aí de quase 11 mil anos, 10 mil, 8 mil, sei lá, 8 mil anos. Havia os outros povos, né? Entendeu? E eram povos de dimensões, inclusive, maiores, né? Eles eram muito altos, muito negócio, entendeu? Que já foram achadas já diversas ossadas, né? Principalmente lá no Oriente Médio, tudo é dessas criaturas, né? Entendeu? Então é isso, entendeu? Então Adão é o primeiro homem feito na sua composição da alma, a imagem e a semelhança de Kadosh Baruch Hu, né? Do santo, bendito seja, né? É isso aí, o Criador.